João capítulo 9, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra naquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, e quer dizer enviado. Ele foi e lavou, e voltou vendo. Então os vizinhos e os que de antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: o que estava fazendo, o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe: pois como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, colocou nos meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Senhor, nós oramos e te pedimos: Deus, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto, ele é lindo. Conta a história de um milagre sobrenatural. O Evangelho de João, ele não conta muitos milagres. Marcos, o evangelista Marcos, é onde trazem muitos milagres sobrenaturais que Jesus fez. Mas o Evangelho de João, ele conta alguns milagres. Mas é interessante que os milagres que ele traz são todos milagres impactantes. Transformação da água em vinho, ressurreição de Lázaro, o milagre que ele faz da mulher samaritana, a libertação dela, e este cego de nascença. E é interessante, queridos, que Jesus, chegando, os de seus discípulos perguntaram para ele: mestre, quem pecou, este ou seus pais? Sabe, queridos, Jesus, ele, nesse texto, Jesus, ele veio trazer uma cura de uma cegueira física, que era o homem cego, mas de uma cegueira espiritual que havia na região. Os religiosos, naquela época onde Jesus estava pregando, havia uma legalidade, um legalismo religioso muito grande. E você vai ver que os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles olham aquele homem cego, de nascença, e eles dizem o seguinte: este homem está cego porque tem pecado. Porque naquela época era muito comum, na lei, no Antigo Testamento, se você for ver lá, Êxodo 20, versículo 5, vamos ver junto lá. Nós vamos voltar no texto aí. Êxodo 20, versículo 5. Olha o que diz. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos... Por isso que fizeram aquela pergunta. Eles fizeram aquela pergunta para Jesus, porque normalmente se tinha uma ideia que a iniquidade dos pais visitava os filhos, e realmente era. Agora, a gente precisa ter um cuidado para não generalizar.
E era o caso lá. Esse jovem estava cego, e eles questionaram Jesus: esse jovem está cego, porque ou ele pecou, ou os pais pecaram para que ele ficasse assim. E Jesus, sabiamente, ele traz uma resposta. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só, gente. Jesus viu aquele homem cego, os religiosos tentando achar um motivo por que aquilo estava acontecendo com ele. Meu irmão, às vezes, você está passando por luta, e não quer dizer que você está em pecado ou que você está errando. Normalmente, nós temos um costume errado de acusar as pessoas e dizer o seguinte: ela está passando por isso porque está dando brecha. Nem tudo é brecha. Diga para estar do teu lado: nem tudo é brecha, viu? Às vezes, querido, Deus está trabalhando na nossa vida. A Bíblia diz que na tribulação nós aprendemos a produzir perseverança. Na luta, nos desafios que passamos, a gente cresce na fé. Às vezes, querido, a tribulação que tu está passando não é o diabo, não é nada. Às vezes são circunstâncias que a gente passa, aonde Deus quer glorificar o seu nome. Ele quer que tu persevere, Ele quer que tu não pare, que tu continue. Diga para quem está do teu lado: Deus quer que você continue caminhando. Diga aí. E é interessante, vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu estou muito ruim de voz. O pastor Vilmar ia pregar hoje à noite, e ele me ligou de última hora dizendo que não ia poder vir. Mas tá bom, vamos lá. E aí então, Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas é que as obras de Deus vão ser manifestas. As pessoas vão ver através do milagre que eu vou fazer na vida deste homem, que existe um Deus vivo e poderoso que faz milagres. Diga para quem está do teu lado: Jesus é poderoso. Sabe, queridos, sabe a luta que tu estás passando? O desejo de Deus é glorificar o nome dEle, te dando vitória na tribulação, te dando força para continuar. O apóstolo Paulo, ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Por que isso, queridos? Porque, queridos, quando nós estamos com dinheiro no bolso, um carro novo, as contas tudo em dia, normalmente nós, seres humanos, nos ensoberbecemos um pouco, todos nós. Nós somos vaidosos. Diga para ele do teu lado: tu é vaidoso, viu? Não, eu não sou, pastor. Todo mundo é. Todo mundo é. Todo mundo é. E na fraqueza, querido, quando você está sem dinheiro, está com o bolso furado, o carro está estragado, não está vendendo, os negócios estão ruins. Ah, querido, ali tu vai para o pó. É ali que tu dobra o joelho, é ali que tu te humilha, é ali que tu tem que buscar Deus, é ali que tu tem que saber que tu precisa de Deus. E aí então, o poder de Deus se aperfeiçoa, porque tu fica dependente de Deus. Normalmente quando está tudo bem, a gente fica dependente de nós. Mas quando a gente está mal, normalmente tu fica sem força para ficar dependente de ti. Tu precisa de Deus. Amém, queridos? Então, esse homem, Jesus disse: é necessário que façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. Por que Jesus disse isso? Queridos, havia uma cegueira na região espiritual. Aquele homem estava cego fisicamente. Sabe o que acontece, querido? Tem muitas pessoas hoje cegas espiritualmente.
acha que está indo no caminho certo, mas está cega, está indo no caminho errado. Diga para quem está do teu lado: Jesus quer abrir os teus olhos, viu? De repente tu está andando, tu está caminhando, tu já viu uma pessoa que tu fala com ela, tu está vendo que ela vai quebrar a cara, e tu diz para ela: querido, não é por aí o caminho, querida, tu vai quebrar a cara. E ela diz: não, eu estou fazendo a coisa certa, eu vou por esse caminho. Às vezes a pessoa está cega, espiritualmente falando. E era o caso aqui dos religiosos. Eles estavam cegos espiritualmente. Eles estavam pegos a um legalismo, a uma doutrina dos homens. Eles achavam que um cego não podia ser aceito por Deus. Eles achavam que o ser humano não podia ser curado no sábado. Eles defendiam o sábado. Eles preferiam defender o sábado do que dar glória a Deus por um enfermo que era curado. A igreja estava cega. Os religiosos estavam cegos espiritualmente. E aí Jesus abre os olhos deles. E Jesus diz: eu vim trazer luz. Eu vim abrir os olhos da igreja. Diga para quem está do teu lado: Jesus vem abrir os teus olhos. Jesus veio abrir os olhos da igreja. A igreja tinha perdido a visão. Esse mês, querido, nós estamos trabalhando sobre evangelismo. E, querido, o desejo de Deus é te salvar, te curar, te libertar e te usar na vida de outros. O cego foi curado. Diz que Jesus então pisa na lama e esfrega aquela lama nos olhos dele. Por que Jesus fez isso? Você já parou para perguntar por que Jesus fez isso? Porque, queridos, era proibido no sábado fazer lama, era proibido no sábado fazer qualquer tipo de trabalho. Jesus, na verdade, ele estava batendo de frente com a religiosidade. Jesus estava batendo de frente com o sistema religioso. Jesus estava ali se apresentando para a igreja, mostrando um Deus diferente de que a igreja pensava naquela época. A igreja achava que coxos, leprosos, paralíticos não eram dignos para ser aceitos por Deus, porque tinham pecado. Jesus veio abrir os olhos da igreja e dizer exatamente o seguinte: Jesus veio para dizer: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim para libertar o pecador, eu vim para salvar o pecador. Jesus abriu os olhos da igreja. Diga para quem está ao teu lado: abra os teus olhos espirituais. Por que digo isso? A gente pode errar. Você pode errar. Nós podemos cometer o mesmo erro que a igreja cometeu no passado. Então, diz que Jesus disse para aquele homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo. O milagre aconteceu. Aconteceu um milagre. Mas o que é forte o texto, queridos, que diz que os vizinhos, que antes conheciam aquele rapaz, o mendigo, perguntaram: não é esse que estava sentado pedindo esmola? Queridos, nós estamos falando sobre a maior ferramenta de evangelismo. Eu falei domingo. A maior ferramenta de evangelismo para ganharmos pessoas somos nós mesmos. Diga para quem está do teu lado: você é uma grande ferramenta para ganhar pessoas para Cristo. Querido, irmão, quando o cego é curado, as obras de Deus são manifestas. Imagine você, um cego de nascença, ser curado. As pessoas olharam e disseram: mas não é o mesmo, não pode ser o mesmo. Ele era cego de nascença. Os vizinhos ficaram impactados. E ele disse: eu era cego de nascença, mas agora eu estou vendo. E as pessoas começaram a dizer: quem fez isso? Quem mudou a vida desse homem? Queridos,
Jesus veio para entrar na tua vida e resplandecer a luz dele sobre as pessoas que estão próximas de ti. Querido, se você chegou aqui doente, Jesus te cura. Se você chegou aqui atado, amarrado, Jesus te liberta. Chegou teu casamento destruído, Jesus restaura. E as pessoas vão perguntar: não é mais o mesmo? Você vai dizer: Jesus entrou na minha vida e me transformou. Aleluia. Eu quero orar com vocês. Não posso falar mais, estou sem voz. Mas eu quero orar com vocês. Orar para que o poder de Deus se manifeste. Esse texto você pode ler em casa. Você vai ver quão maravilhoso ele é. As pessoas começaram a questionar os seus pais. E os pais disseram, eles começaram a dizer: é teu filho? E eles disseram: é meu filho. Agora, ele tem idade. Pergunte para ele quem fez isso nele. E aí alguns disseram: esse Jesus, nós não queremos que tu confesse, que tu anuncie o nome dele. Isso é um charlatão. E ele disse: olha, se é um charlatão eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Jesus mudou a minha vida. Meu irmão, quer ter a tua vida transformada? Deixa Jesus entrar. Diz aí para quem está do teu lado: quer ter a tua vida transformada? Deixa Jesus entrar. É maravilhoso isso aqui, querido. Eu vejo aqui um Deus diferente, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que quer mudar nossas vidas. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero orar contigo. O que me toca nesse texto também é que as pessoas perguntavam: como os olhos dele foram abertos? Quem sabe muitas pessoas olham para ti hoje com Jesus e dizem: como é que essa pessoa mudou tanto? Não parece a mesma pessoa. Quem fez isso? E com a tua vida, com a tua transformação, com a tua libertação, tu anuncia Cristo sem palavras. A Bíblia fala da mulher cristã que é salva e o marido não. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: que a mulher cristã, ela vai ganhar o esposo sem falar. Não precisa falar. Sabe por quê, queridos? Quando Cristo entra, a tua vida, o teu testemunho, a tua maneira de agir, ela é um testemunho e ela por si só fala. A pessoa olha e diz: o cara não fala mais palavrão. Ela era uma mulher irada, chata, ela mudou. Ele era um mentiroso, mudou. Ele era um enrolão, não pagava as contas, mudou. E por si só, queridos, os primeiros a ver a transformação, quem é, queridos? É os da minha casa. Querido, o reino de Deus começa dentro de casa. O reino de Deus não é na igreja. O reino de Deus é no teu trabalho. Ali você vai resplandecer a luz de Cristo. Ali, com o teu testemunho, você não precisa falar, mas você vai olhar e você vai dizer que você é diferente, sem falar. Quer ver? Sabe como, querido? Eu joguei futebol. Uma vez eu estava num clube do Pelotas, interior do estado. Nós viajávamos esse interior do estado, quarta e domingo. Tinha jogo, tinha concentração. E tinha um goleiro, isso há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Tinha um goleiro chamado Almir, crente. Na volta das viagens, dentro dos ônibus de futebol, vocês não imaginam que é o mundo do futebol.
Os caras botavam filmes pornográficos na volta da viagem. Alguns deles casados, mentia para a esposa que ia chegar no outro dia de manhã. Os caras iam para bordel, faziam de tudo. E eu percebi que o Almir, ele era diferente. Quando os caras botavam os filmes pornográficos no ônibus, eu percebi que ele pegava o cobertorzinho dele, andava no fundo do ônibus, botava aqueles Walkmanzinhos, aqueles antigos, botava o Walkmanzinho, ele trazia aquilo para dormir, como se chama? Tapa-olho aquilo? Não? Botava aquilo, deitava para trás e começava a cantar. Aleluia. E aquilo mexia comigo. Eu olhava para ele e dizia: esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Aquele cara marcou a minha vida. Por quê, querido? Porque Jesus marcou a vida dele. Querido, quando Jesus te toca, você pode ter certeza, a luz de Cristo que em ti há vai tocar pessoas. Vai tocar pessoas. Deus vai te usar. Eu quero orar por ti. Quero abençoar a tua saúde. Quero abençoar a tua casa. Quero declarar o poder de Deus sobre a tua vida. Amém?